Você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião de Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou o Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje nós vamos conversar sobre um tema de ensino médico, mais especificamente sobre o Centro de Simulação Realística. O objetivo do Centro de Simulação Realística é fazer capacitação prática que melhore a qualidade e a segurança no atendimento ao paciente. Essa metodologia une o aprendizado do aluno na teoria, expondo as situações que simulam a prática, o que possivelmente acarreta em uma melhor performance de desenvolvimento de atividades enquanto essas situações ocorrem na vida real. Para essa discussão, convidamos Dr. Tomás Bittencourt Couto, médico especialista do Centro de Simulação Realística e professor da Faculdade de Medicina de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Tudo bem, Dr. Tomás? Tudo bem. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco para debater esse tema tão interessante. Dando início à nossa conversa aqui, introduzindo, o senhor poderia apresentar sobre o que é o Centro de Simulação Realística para você? Ok, bom, o Centro de Simulação Realística do Einstein começou em 2007, foi a inauguração. Ele, na verdade, em 2005, foi a primeira ideia de criar um programa de simulação. Isso foi uma viagem da alta liderança do Einstein para Israel. Eles entraram em contato com um grande centro em Tel Aviv, Shain Sheba, que eles treinam o país inteiro, praticamente. E lá, um dos pioneiros da simulação, que é o Amitai Ziv, que é um cara que era da aviação, e depois foi ser médico e trouxe vários conceitos que eram usados já no treinamento de pilotos para saúde, né? E quando a alta liderança do Einstein visitou esse local, foi mais ou menos na época que o Einstein estava buscando ser acreditado pela Joint Commission, né? E daí era um desejo da instituição de trabalhar na qualidade e segurança do paciente. E daí, por isso, a ideia de trazer esse conceito de um centro de simulação para o Brasil. Na época, não existiam outros centros semelhantes. Então, quando foi inaugurado em 2007, era um negócio totalmente novo, diferente, que trazia, então, esse conceito de treinamento, essa metodologia de treinamento, então, onde os alunos, os participantes, eles simulam situações reais, né, de uma maneira interativa, sempre com essa discussão posteriori, né? E com o uso de tanto simuladores, né, que são manequins que se assemelham ao ser humano, permitem tanto tarefas específicas quanto eventualmente a reprodução de um ser humano completo, né, quanto o uso de pacientes padronizados, atores profissionais, isso em combinação para trazer uma experiência o mais real possível. Então começou em 2007, inicialmente a ideia do Einstein era treinar mais os próprios médicos, enfermeiros, o próprio, equipe assistencial, e foi assim que começou, treinando a equipe do pronto atendimento, da UTI, enfim. E com o tempo, a gente foi evoluindo de não só treinar os nossos colaboradores, mas também fazer essa parte de treino de alunos, né? A gente começou com a residência médica, a graduação em enfermagem, depois graduação em medicina. Hoje a gente faz simulação do médio técnico ao MBA, né? Então a simulação ela matricial em todo o ensino do Einstein. A gente treinou o ano passado 16 mil pessoas. Então é bastante gente e de vários... É isso, né? Não é que a gente treinou 16 mil colaboradores, a gente treinou desde aluno do médio técnico, a gente treinou pós-graduação, evento científico, então é uma coisa muito variada, porque a simulação serve para vários treinamentos diferentes, né? Detalhando um pouquinho mais sobre a história, é uma coisa que a gente reproduziu de Israel? Na verdade, assim, simulação para o ensino médico, ela começou... Você tem relatos, até se você achar na Idade Média, de modelos anatômicos para ensinar, por exemplo, parto, que era uma coisa que as pessoas não tinham muito acesso, enfim. Então, você tem o uso de simulação no ensino há séculos, né? Mas, assim, modernamente falando... a simulação começou forte com a ressuscitação cardiopulmonar, né? Isso na década de 50 inventaram a RCP, eles juntaram várias coisas que estavam sendo estudadas meio que concomitantes, então a compressão, a ventilação, na época boca a boca e a desfibrilação, e criaram a RCP, aí no começo da década de 50. E daí quando se criou a ressuscitação cardiopulmonar, se criou uma necessidade de treinar essas manobras, né? E era pouco prático treinamento em cadáver para isso, né? Ainda mais se você quisesse treinar as pessoas de maneira disseminada.
Então, eles foram à procura de um modelo que pudesse fazer isso, e daí surgiu os primeiros manequins de ressuscitação, né? O cara que criou isso é um norueguês chamado Asmund Lerdo, era um fabricante de brinquedos, né? E ele, enfim, deram essa proposta para ele. Ele criou, então, o primeiro manequim de ressuscitação, que chama Ressusciene, né? O curioso é que o rosto do manequim, ele pegou numa máscara mortuária de uma mulher jovem que foi encontrada afogada no Sena, né? É uma brincadeira com palavras, Ressusciene, parece cena em inglês, enfim. E ele colocou o rosto de uma mulher afogada para a gente treinar RCP e salvar pessoas de afogamento. Então, mas enfim, isso foi a década de 50. Então começou com RCP e foi forte em relação a isso por quase 50 anos. Mais ou menos no começo da década de 2000, a gente tem o Amitai Ziv e outros pioneiros como o pessoal americano do Summit de Stanford, o GABA, né, que é um anestesista, trazendo esses conceitos da aviação, que já usava a simulação de uma maneira mais sistemática na indústria desde a década de 70, né? Então eles estão uns 30 anos na nossa frente. Então no começo da década de 2000, eles trouxeram esses conceitos da simulação de aviação para a simulação em saúde. E daí que juntou, né? Os manequins também foram ficando mais modernos, capazes de fazer mais coisas, de assemelhar mais ao ser humano, né? Então hoje a gente tem o simulador, ele é praticamente um robô, né? Ele pisca, fala, gera ritmo cardíaco, tem pulso, ausculta respiratória, ele permite várias manobras, né? Enfim. Então a tecnologia dos simuladores foi crescendo e junto esses conceitos que vieram da aviação para juntar e trazer a simulação moderna como a gente entende hoje, né? Então, não foi específico só do Amitai Ziv, mas foi de um grupo de pioneiros no começo da década de 2000 que trouxeram esses conceitos da aviação para a saúde. Muito interessante, né? A aviação emprestando várias coisas para nós da medicina, assim, igual o time-out das cirurgias. E é mais ou menos a mesma ideia, né? A padronização dos processos é uma coisa que acontece na aviação muito antes da medicina. E por isso que faz sentido você trazer, né? Então, é engraçado porque eles passaram pelo mesmo processo, né? Quando começou a simulação na aviação, era muito voltada para a parte tecnológica, né? Como voar um avião, tipo equipamento mesmo, né? Você saber lidar com aquele equipamento. E daí para frente eles descobriram que, poxa, os aviões continuam caindo e não porque o equipamento é falho, não porque as pessoas não sabem utilizar esse equipamento, mas pelo fator humano, né? Por essa interação das pessoas com os equipamentos, com os processos. Então a gente precisa começar a treinar isso. E daí que surgiu um negócio que chama CRM, que é o Crisis Resource Management, né? Que é um treinamento que começou, na verdade, na NASA, né? E depois foi para a aviação comercial, de treinar as equipes nessas situações de crise. E daí tem treinar. Então, não é que eu vou treinar o avião caindo, eu vou treinar o avião caindo junto com a comunicação do piloto, com o copiloto, com a torre de comando, com quem está a bordo. Né? Então não é só a parte mecânica de fazer o avião não cair, é toda a parte de interação, e é isso que faz mais diferença, né? A partir do momento que começou esse tipo de treinamento na indústria da aviação, a gente viu uma queda progressiva dos índices de acidente, né? Hoje é muito mais seguro você voar na aviação comercial, por exemplo, do que você pegar um carro e dirigir para sua casa, embora as pessoas tenham medo de avião e dirijam todos os dias, né? Então, a saúde começou a pegar um pouco desses conceitos e trazer. Então, a gente tem um negócio que chama HCRM, né? Que é o Healthcare Crisis Resource Management. Né? O próprio Einstein, nos últimos 3 a 5 anos, tem investido cada vez mais em capacitar suas equipes nesses conceitos, né? Entendendo que isso traz uma segurança maior no atendimento ao paciente. Entendi, muito interessante. Doutor, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a missão do Departamento de Centro de Simulação Realística dentro do nosso hospital? Bom, então a ideia do Centro de Simulação é treinar equipes do Einstein e fora, né? Juntas para melhorar a segurança do paciente. Então, basicamente, nossa função é treinar profissionais para que eles desempenhem melhor e, por consequência, eles tenham um melhor desfecho para o paciente. Então a gente tem essa coisa muito clara, né? Porque quando você trabalha com ensino, às vezes fica um pouquinho longe, né? Qual que é a nossa função? E o Centro de Simulação ele é bem focado nisso. Não, a nossa função é treinar as pessoas, mas não só por treiná-las, mas porque elas afetem diretamente a segurança do paciente. Então, assim, nossa visão é exatamente ampliar esse conceito e ser uma referência de simulação, não só para o Brasil, quanto para a América Latina.
né? E a gente tem sido, eu acho que é isso, o primeiro centro de simulação de alta tecnologia ligado a um hospital, é um dos primeiros centros de simulação do Brasil, ponto. Né? A gente hoje organiza um simpósio de simulação desde 2017, quando a gente fez 10 anos, né? A gente tem o Simpósio Bienal, que é o maior evento de simulação do Brasil. Teve ano que bateu em número de pessoas, por exemplo, o Simpósio Latino-Americano de Simulação. Então a gente tem tido essa chance, né, de dividir assim, simulação nacionalmente. A gente tem um trabalho muito legal, que é com o PROAD, né? Então, com essa contrapartida com o governo, uma parceria com o Ministério de Saúde, Educação, enfim, que a gente treina profissionais de todo o SUS usando simulação. A gente tem uma série de projetos, urgência e emergência adulto, urgência e emergência pediátrico, projeto de segurança do paciente com Anvisa, então que a gente treina profissional do Brasil inteiro. Né? Então a gente realmente leva aí a simulação para todo o país e a gente vê resultados muito bons. Assim, a satisfação dos nossos alunos é uma coisa bastante clara. A gente tem toda a estatística, para você ter uma ideia, assim, o ano passado, que eu falei, a gente treinou 16 mil pessoas, a gente teve uma média de satisfação dos alunos, né, aquela 0 a 10, o quanto você está satisfeito com essa atividade, de 9,7. Né? Então, é tão grande que a gente fica difícil de bater a nossa meta, porque não dá para chegar muito mais. Doutor, durante a nossa conversa, o senhor citou uma estrutura de alta complexidade no centro de simulação. O que seria essa estrutura? Bom, a ideia é assim, né? Na simulação a gente quer, né, reproduzir uma situação o mais próximo do real possível, né? Que as pessoas estejam nessa situação. Então, existe um conceito na simulação que a gente fala que é fidelidade, né? O quanto essa simulação se aproxima da experiência real, né? Então, idealmente, se a gente conseguir fazer a simulação o mais próximo do real possível e quem estiver participando da simulação estiver agindo o mais próximo do que faz no dia a dia, fica mais fácil de transpor esses aprendizados da simulação para a sua prática. Poxa, se eu enxergo no cenário de simulação algo que ressoa com a minha prática, o que eu aprendi na simulação eu vou conseguir levar para a prática. Então, a ideia mais ou menos é essa, que a gente tente deixar o ambiente, a situação, o cenário de simulação o mais próximo possível da realidade. E como é que a gente faz isso? Né? Então, a gente tem um simulador que se aproxima o máximo possível da realidade, que tem todas aquelas funções que eu já comentei. Né? A gente tem um ambiente que se aproxima do ambiente hospitalar, então a gente vai ter um monitor, o carrinho de medicação, os materiais, as próprias medicações, equipamentos, né, iguais aos reais, a gente usa equipamentos reais, enfim. E a gente vai trazer uma situação clínica também que seja pertinente. Né? E se a gente consegue juntar tudo isso, a gente tem um cenário de alta fidelidade, um cenário realístico. Né? Que é isso que a gente quer, chegar o mais próximo possível da realidade. E por que isso? Porque na hora que a gente for discutir, fica fácil da pessoa traduzir esse conhecimento na simulação para fora. Então, para isso, a gente tem toda uma estrutura voltada. Né? Então, a gente tem salas que se assemelham às salas reais. Né? Então, a gente vai ter uma sala que vai parecer com centro cirúrgico, uma sala que vai parecer com leito de UTI. A gente vai deixar talvez um ambiente de consultório, a depender do cenário que a gente está colocando. A gente tem, então, a possibilidade de captação de áudio e vídeo para o cenário acontecer numa sala, a gente transmitir para uma outra sala, porque geralmente quando a gente faz simulação, a gente junta os alunos em pequenos grupos, né? Idealmente grupos de 10 pessoas, não muito mais do que isso, né? Agora, para um dado cenário, talvez 10 pessoas sejam muito, né? Então, são poucas situações clínicas em que a gente vai ter 10 pessoas atendendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente vai pegar um grupo, por exemplo, de participantes, vamos dizer, 5 vão atender o simulador, outros 5 vão assistir. É interessante se a gente tem a capacidade de áudio e vídeo de transmitir de um lado para o outro, para eles não ficarem necessariamente todos naquele mesmo ambiente, para melhorar aí a fidelidade psicológica que a gente fala, né? E depois esse grupo vai atender e depois todo mundo vai discutir entre os 10, junto com um facilitador, que é um especialista no assunto, e também que é capacitado aí em simulação, a gente vai discutir o atendimento. A gente chama isso de debriefing, né? E o debriefing é uma fase essencial da simulação. Então, para a gente ter tudo direitinho, não é 100% necessário, mas ajuda bastante você ter um ambiente preparado para isso, né? Então, o nosso centro de simulação, ele tem cerca de 500 metros quadrados, né? Ele foi criado com a ideia de permitir as diferentes atividades de simulação. Então, ele tem salas que a gente fala que são de alta tecnologia,
né, que vai ter o ambiente semelhante ao ambiente assistencial, com uma sala de controle que eu consiga controlar o simulador, mais uma sala de observação e uma sala de debriefing acoplada. A gente tem salas, eventualmente, que são criadas para treinamento de habilidades. Então, muitas vezes, para a gente conseguir fazer uma atividade complexa, como atender uma emergência, a gente precisa de vários pedacinhos, várias coisas que a gente precisa saber corretamente, várias diferentes habilidades específicas. Então, a gente treina muito isso. A questão de habilidades, por exemplo, eu tenho aquela braço para treinar uma punção venosa, eu tenho aquela cabeça para treinar intubação, meu torso para treinar RCP. E daí, quando eu tenho todo mundo bem treinado nas habilidades, aí eu levo para o cenário complexo, né? Então, em que todo mundo saiba desempenhar essas habilidades, mas dentro de um contexto clínico. Então, é um ambiente todo preparado para isso. Em 2007 era um negócio extraordinário, pioneiro, muito acima e tudo mais. Hoje ele é pequeno para tudo que a gente faz, né? Então a gente tem um plano a curto, médio prazo de construir um prédio só de simulação para a gente conseguir desenvolver tudo que a gente planeja para os próximos anos. Spoilers dos próximos anos aí. Doutor, existe alguma métrica, como estudo científico, comparando o desfecho de médicos que foram expostos ao centro de simulação realística com que não foram expostos? Legal. Isso é bem interessante. A gente acabou de ser aceito, ainda acho que nos próximos meses já vai estar disponível, um estudo que a gente fez durante a pandemia, né? Então, o que a gente fez, né? Logo que começou a pandemia, né, vários programas de simulação fecharam, principalmente que estavam ligados a atividades 100% acadêmicas, né? E a gente não fez isso. O que a gente fez é que a gente acabou interrompendo nossas atividades acadêmicas, então a gente parou os treinamentos para enfermagem, para medicina, para residência, mas a gente continuou treinando os profissionais do Einstein e de outras instituições. E esses treinamentos focados no atendimento aos pacientes com Covid, né? E dentre as coisas que a gente treinou, uma coisa que a gente gastou bastante tempo treinando foi a paramentação e desparamentação. Porque logo que surgiu o Covid, né, embora seja uma coisa que as pessoas são treinadas durante a graduação, não era uma coisa que as pessoas faziam habitualmente com o grau de cuidado necessário para atender uma doença com o potencial que a Covid tinha, né? Então a gente começou a fazer treinamento de paramentação e desparamentação. Obviamente que a gente não fez isso só com simulação, né? Então o Einstein montou um programa de treinamento no centro de simulação, que era paramentação e desparamentação. Tinha outras coisas, como atendimento RCP específico, via aérea, mas vou focar nisso que foi o que a gente estudou. E a gente também, como instituição, fez treinamentos online com a mesma temática, né? E daí o que a gente fez é que a gente resolveu estudar o quanto ter feito o treinamento de paramentação presencial com simulação tinha impacto nos índices de contágio com Covid, né? E a gente teve a vantagem de, como a gente estava num sistema de saúde fechado, em que a gente tinha tanto a lista de todo mundo que treinou online quanto presencial, e quanto os afastamentos de funcionários por Covid, né? Porque a nossa saúde ocupacional segue tudo isso. Então a gente fez um projeto de pesquisa, conseguiu autorização para utilizar esses dados, e a gente fez esse cruzamento, né? E foi um resultado super interessante. Então a gente mostrou, primeiro, né, que treinar em si diminui o índice de Covid, então todo mundo que fez treinamento teve menos Covid do que quem não fez, né? E a gente pegou os 3 primeiros meses de pandemia, porque a gente acabou treinando todo mundo eventualmente, mas a gente teve um esforço inicial maior, né? Então a gente teve, por exemplo, das pessoas não treinadas, cerca de 10% de taxa de Covid, isso só profissional de linha de frente que a gente pegou, era todo mundo que estava exposto mesmo, né? Aí quem tinha treinado por online, cerca de 8%, e quem tinha treinado por simulação, 6%. Né? Então, a chance de você pegar Covid tendo treinado por simulação foi bem menor do que online, né? ou do que presencial. Então, foi um estudo bem bacana, porque às vezes é difícil a gente mostrar achado de ponta, né? Falar assim, puxa, isso mudou de fato, né? E daí com Covid a gente conseguiu. Então, vai ser publicado na Einstein esse ano, então acho que vai ser um estudo legal para mostrar isso. A gente tem outras coisas, mas eu confesso que é difícil você fazer pesquisa assim. É muito mais fácil você conseguir dados educacionais, né? Falar assim, eu fiz simulação, as pessoas se desempenharam melhor nesse ambiente simulado, né? E quando você vai fazer estudo com vida real, é mais complicado, porque tem muita coisa que influencia, né? Então a gente não dá para falar, tenho 100% de confiança de que foi o treinamento sozinho que fez isso, mas com certeza é uma associação que chama atenção, né? Ter treinado foi protetor
para pregar Covid. Certeza. Muito obrigado, Dr. Tomás, por aceitar nosso convite e compartilhar esse conhecimento conosco. O senhor gostaria de fazer suas considerações finais? Eu acho que só sobre simulação, assim, às vezes as pessoas me perguntam, né? Mas simulação vai substituir a prática, né? E é óbvio que não. Eu acho que nem a intenção é essa da simulação. Eu acho que a simulação é uma maneira complementar de ensino, né? Que ela entra talvez no momento entre a teoria e a prática, e ela entra muito legal. Então, para você chegar na prática de maneira mais segura, né? Então, eu sou de uma geração que eu aprendi tudo direto no paciente. Né, entubar, passar catéter, RCP, o que você imaginar, você fazia no paciente, né, você assistia alguém fazer, depois você fazia, depois você ensinava. Né, e eu vejo que nisso eu passei por uma curva de aprendizado em que eu expus pacientes a dano. Né, e quando você pensa disso sistematicamente, né, então esse é um problema. Então você ter esse momento da simulação na prática é bastante interessante. E mesmo como profissional atuante, eu vejo que você ter a possibilidade de treinar com simulação para você estar pronto para uma situação de crise é muito relevante. Então, eu vejo que simulação é algo que só vai crescer ao longo do tempo, né? E cresce porque sim, é eficaz e porque a gente faz uma diferença positiva para os profissionais e para os pacientes. Muito obrigado mais uma vez por sua participação, Dr. Tomás. E por aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br e até o próximo episódio.